Boa noite a todos, sejam super bem-vindos a mais uma palestra virtual, a nossa live, proporcionada pela Instituição Espírita Recanto dos Pássaros. Hoje à noite nós conversaremos sobre um tema que nós escolhemos em virtude do que tudo que estamos a passar. Então o tema da nossa live de hoje é na hora da tristeza. Meus irmãos, convido a todos nesse momento a visualizar a imagem meiga de Jesus Cristo, aquela imagem tão doce, que só esta imagem nos acalma o nosso coração para juntos, eu daqui, vocês daí onde estão, realizarmos nesse momento a prece de abertura. Ó Jesus Cristo amado, Mestre dos Mestres, estamos alegres, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez em vosso nome, a fim de realizarmos uma palestra para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos compreender melhor a vossa palavra através do Evangelho segundo o Espiritismo. Mestre amado, permita que os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, façam-se presentes para nos ajudar, que nos aplique o passe na hora exata, e que todos os irmãos desencarnados que precisam, como nós, precisamos escutar a Tua palavra, o Teu ensinamento através da doutrina dos Espíritos, também possam se fazer presentes e que saiam melhores do que aqui entraram. Ilumina todos nós, Senhor Jesus, e em vosso nome damos por iniciada a mais uma palestra pública virtual da IERP. Queridos irmãos, é um prazer tê-los conosco na nossa instituição, embora falamos na nossa instituição de coração, porque estamos aqui em nosso apartamento, vocês nos lares de vocês, para juntos conversarmos, vamos dizer assim, sobre a tristeza, melhor dizendo, na hora da tristeza. Nós temos vários motivos. Já poderiam algumas pessoas já de início, já se interrogando em que possuem vários motivos para estarem tristes. Mas nós começamos explicando o que vocês já sabem, que nós temos o verbo estar e o verbo ser. Estar triste, eu espero que sejam momentos curtos, momentos breves para todos nós. É o que nós desejamos de coração para todos vocês. Serem tristes, jamais, porque nós não fomos criados por Deus para sermos tristes e nem para estarmos tristes. Mas nós vamos admitir que há fases em que nós estamos tristes, porque
nós ainda estamos nesse nivelamento espiritual. E nisso, nós pegamos aqui uma citação, né, de Jesus através de Mateus, no capítulo 5, no versículo 14, em que ele diz que vós sois a luz do mundo. Jesus Cristo, através de Mateus, capítulo 5, versículo 14, vós sois a luz do mundo. Então, se nós levarmos, e devemos levar essa afirmativa, essa assertiva do Cristo, se nós levarmos à risca, nós não devemos enfrentar situações, tormentos, que nos pareçam que vão acabar com tudo, com nossas vidas, de uma maneira extremamente peculiar à palavra, ao adjetivo tristeza. Desculpa, ao substantivo tristeza. Né? Porque nós somos luzes. Jesus Cristo já disse, vós sois luzes. Muito de nós ligamos para um amigo, colocamos numa lista de vibrações, né, nome de pessoas as quais queremos preces, pedimos. Perfeito, né? As instituições espíritas devem fazer isso, mas nós temos também a consciência e devemos colocar em prática essa consciência do que o Cristo disse, que nós somos luzes. Então nós devemos nos auto-iluminar, né? Porque nós temos bilhões de lâmpadas potentes em nossos espíritos. Então, por que não acendermos pelo menos a metade dessas lâmpadas que nós temos? Não é isso? Já no capítulo 5, no versículo 27, abre aspas, diz o seguinte, não digais, pois quando virdes atingido um dos seus irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizer antes, vejamos quais os meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Então veja bem, nós temos vários motivos para não estarmos tristes, né? Nós temos, vou repetir, vários motivos para não estarmos tristes. Só é nós olharmos para a situação do próximo. Será se a nossa situação é a mais deplorável? Será se a minha situação, eu, Luiz Eduardo, a minha situação de saúde, minha situação de saúde mental, espiritual, minha situação da saúde financeira, é a pior das piores, é pior do que todos? Então é nisso que a gente deve pensar. E quando nós, como nós falamos aqui do capítulo 5, no versículo 27, quando nós enxergarmos um irmão, quando nós vermos um irmão caído, um irmão sofrendo por N motivos, primeiro, não vamos querer saber quais são esses motivos desses sofrimentos. Vamos ajudá-los primeiro. É quando no Evangelho já diz que nós não devemos, em hipótese alguma, dizer ele merece. Ele está assim porque ele procurou. E olha que vai aqui uma advertência, né? Porque nós, quando eu digo nós, eu, né? Nós já escutamos. E é quase uma praxe de alguns espíritas falarem que tudo é um resgate, né? E a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que nós não renascemos para sofrermos, né? Então a gente sabe que se nós encontrarmos um irmão caído, né, por qualquer situação, que a gente não diga e não pense que não, deixe ele seguir o curso dele, porque ele veio para isso. Ninguém veio para ser triste, ninguém veio para sofrer.
Nós não estamos encarnados para isso. O objetivo da reencarnação não é a tristeza, não é abraçarmos a tristeza, de jeito algum, mas de jeito algum mesmo. O objetivo da reencarnação dado pela divindade é a nossa evolução espiritual, é nós observarmos a nós mesmos, nos consertarmos para ajudarmos o próximo, para o próximo se levantar. Então, quando nós encontrarmos alguém que esteja passando por quaisquer dificuldades, que nós devemos é agradecer a Deus, para um pouquinho pensar, meu Pai, meu Deus misericordioso, o Senhor me colocou na minha frente tal pessoa, vejamos o que eu posso fazer por ela. Se nós agirmos assim no nosso dia a dia, nós não teremos tempo para estarmos nem sermos infelizes, né? Nós não vamos ter espaço para a tristeza, porque nós estaremos ajudando as pessoas que estão ao nosso redor ou as quais nós encontraremos nos nossos caminhos, nas nossas estradas. Então, quando nós nos dedicamos ao próximo, quando nós nos abraçamos espiritualmente, aquela minha tristeza, ela vai sendo dissipada, porque as boas energias, as energias das ações benéficas, elas vão adentrar no meu campo espiritual e vão expulsar as energias negativas. Eu não estou aqui afirmando que em só ajudando ao próximo, eu não vou ter tristeza. Eu terei tristeza sim, porque nós somos seres formados por sentimentos. Nós temos sentimentos. Agora, nós vamos enfrentar a tristeza com outro ângulo. Nós não vamos dar o tamanho e atenção exageradamente para aquela tristeza que nós estamos a sentir. Aí nós entramos na hora do desalento, né? Vem aquela hora que a gente entra no desalento, como se nós adivinhássemos que íamos ter um pesadelo. Acontece isso demais. Muitas das vezes, é como nós preconizássemos que nós teríamos mais tarde um pesadelo, certo? Essa parte aí a gente deixa para explicar mais, porque aqui é uma palestra, seria mais num curso de mediunidade, né? Um curso do Livro dos Médiuns. Mas, vamos dizer, retirando o Livro dos Médiuns aqui, quando a gente sente isso, porque é normal, a gente não deve mergulhar nessa, vamos dizer, nessa pré-existência da tristeza. Essa precipitação de um pesadelo. A gente já tem que tomar logo a revolução dentro da nossa mente. Que revolução é essa, Eduardo? Manter-se em prece e afirmar para si mesmo: eu vou levantar, eu não ficarei triste. Ah, Eduardo, mas eu estou sentindo. Certo que a gente está sentindo, é certo que eu sinto, mas eu não posso deixar que esta tristeza venha tomar conta de mim, por N motivos. Primeiro, porque eu me amo, eu tenho que me amar, e eu me amando, eu tenho a obrigação moral, e essa obrigação se torna um conforto em amar o próximo. Aí também vem o suplício, né? O suplício moral que te impede ao abatimento. Por exemplo, se eu tive uma queda moral, né, por qualquer situação, eu caí moralmente, eu não vou estar me chicoteando o dia todo, eu não vou estar me cobrando por essa queda o dia todo, porque eu tenho uma eternidade para resolver isso aí. Ah, mas os bons espíritos dizem que o tempo urge, e urge mesmo.
Agora, que nós respeitemos o nosso tempo, que nós respeitemos a nossa evolução. Então, se nós cairmos moralmente, que a gente não se deixe abater. A princípio, né, a priori, a gente se abate, porque a gente tem um conhecimento, um pouquinho de conhecimento da doutrina espírita, a gente tem um conhecimento do Evangelho segundo o Espiritismo, né, independentemente de quantos anos, se é ou não espírita, porque a quantidade não diz nada, o que diz é a qualidade, não é isso mesmo? Então, se nós cairmos, não nos deixemos abater por muito tempo. A gente vai dizer, eu pego, Eduardo, de novo, eu caí, então não vou chegar, me enfiar numa cadeira, ficar mais remoendo aquela tragédia moral em que eu provoquei a mim mesmo. Não, não. Por quê? Porque se eu ficar desta maneira, os problemas que vão estar guardados, os problemas morais que estão guardados em nosso HD espiritual, em nossa mente, eles virão à tona. Já entra aí a psicologia espírita. Eles virão à tona. Problemas estes, meus irmãos, que nós, agora, nessa atualidade, enquanto nós estamos falando, nós nem sabemos que esses problemas existem, porque eles estão guardados na nossa memória espiritual. Mas nós podemos abrir a brecha para que essa memória espiritual negativa venha à tona. Basta que nós nos mergulhemos neste abatimento espiritual constante. Aí disse, mas como é que eu vou me levantar? Como é que eu vou sair desta situação? Se a cada momento em que eu me encontro me vendo pior do que o outro, me vendo porque estou abatido moralmente, eu vou me encolhendo, não esqueçam disso não. A cada vez em que eu me encolher, o subconsciente espiritual, ele vai dar um pulo para o consciente espiritual e, gente, é como uma corrente mesmo. Os elos, eles vão grudando e vão puxando todos aqueles problemas que não eram mais para aparecerem pelo menos nesta encarnação. Então, há um perigo com essa tristeza. Né? Sente-se, eu vou ler um parágrafo aqui do livro. O livro é de Francisco Cândido Xavier, livro da esperança. Sente-se a afeição do viajor, para cujas seres se esgotaram as derradeiras fontes do caminho. Experimentas o coração no peito, qual pássaro fatigado ao sacudir vão as grades do cárcere. Ainda assim, não permitas que a ansiedade te lance a tristeza inútil. Olha, eu sou ansioso. Quem me conhece sabe, eu sou ansioso. Já fui pior. Já tive uma ansiedade quase sem controle. Né? Hoje em dia eu já tenho um certo controle sobre a minha ansiedade. Então, quando o livro aqui, que é o livro da esperança de Chico Xavier, ele nos fala, né, que como o coração de um pássaro, quando ele voa muito, parece que vai sair, bem assim o nosso. Quando nós nos deixamos nos intimidar por determinadas situações que fogem às nossas forças, a nossa tendência é o quê? Ficarmos ansiosos. Então, esta ansiedade, se ela não for controlada, ela vai gerar uma tristeza inútil. Entenderam? Ela vai gerar uma tristeza inútil. Normalmente as pessoas ansiosas, elas são as pessoas que estão mais tristes do que as pessoas que não têm uma ansiedade severa, um grau enorme de ansiedade. Por quê? Porque essa ansiedade, ela vai levar a uma tristeza inútil. Eduardo, existe tristeza útil? Existe.
quando nós começamos a falar, foi que nós falamos aqui. A diferença, né, entre o verbo ser e o verbo estar. Né? É preferível que nós estejamos tristes do que sermos tristes. Certo? Então, o que seria uma tristeza útil? Uma tristeza ela é útil quando ela aponta uma determinada situação para alguém, para um local, em que a divindade me colocou naquele momento e eu sei que eu tenho o poder de ajudar. Vem a tristeza, que é aquele chamado, mas na mesma hora eu vou raciocinar como ajudar aquela pessoa, como ajudar aquela instituição. Nessa hora eu transformo a tristeza inútil para a tristeza útil, certo? É por isso que a ansiedade, quando ela foge do nosso controle, ela vai gerar uma tristeza inútil, totalmente inútil. E olha que eu falo a vocês como, eu estou falando aqui como testemunha, vida aqui encarnado. Não deixei ainda de ter ansiedade, mas mais uma vez eu falo a vocês, fui pior. Desejo amanhã ser menos ansioso que hoje. Hoje eu já não penso tanto nessa questão, o amanhã, o que é que eu vou fazer amanhã. Eu me programo, como todos nós somos agendados, mas eu não devo estar mergulhado se usando a partícula passivadora, a partícula condicional da nossa língua, se, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Se a incompreensão, que muitas das vezes nos leva à tristeza, por exemplo, a gente tem a incompreensão dos outros. Nós fazemos o bem, nós ajudamos as pessoas, nós ajudamos aquele grupo, mas o que é que nós recebemos em troca? A incompreensão. Nós recebemos em troca a ignorância. Aí é quando eu pergunto a mim mesmo e pergunto a vocês, como devemos nos manter nessa situação? Como Jesus se manteve, equilibrado. Nós não podemos deixar a tristeza adentrar em nossa alma, porque o próximo ainda está em uma situação perturbável. Que devemos sempre fazer como Jesus Cristo fez. Ele nunca parou de servir. Ele nunca parou de servir. E olha que Jesus Cristo foi atacado por todos os lados e ele não parou de servir em hipótese alguma. Então há pessoas que dizem, eu cansei, não vou ajudar mais aquela pessoa, eu não vou ajudar mais aquela instituição, eu não vou ajudar mais aquele setor. Por que você não vai mais ajudar? Só queria saber o porquê. Porque se as pessoas nos procuram para nós ajudarmos, é o que nós temos que dar alguma coisa. Ninguém vai pedir ajuda a outrem se esse ninguém sabe que nós não temos nada. A espiritualidade amiga, benéfica, ela vai indicar, procure fulano, que ele tem como lhe ajudar. Possa ser que naquele momento nós estejamos tão aflitos com muita coisa e que a gente não possa ajudar naquele exato momento. Mas não esqueçamos do pedido. E assim que nos organizarmos mentalmente, que possamos à procura daquela pessoa para perguntar o que houve, como é que eu posso ajudar, né? Outras pessoas, outras situações, a gente tem várias situações, como a gente quando a gente vê isso em uma das nossas conversas, nós falamos, principalmente os adolescentes, né, que veem os amigos como sendo as principais pessoas do momento da vida deles, a psicologia já diz, porque é a idade do pré-adolescente e do adolescente. Né? Eles veem os pais
de uma forma, eles veem os irmãos de outra forma, e os amigos são meus amigos. Até certo ponto, não é isso? Aí muitas das vezes, aqueles meus amigos, eles se afastam, eles não querem mais saber de nós, e nós nos entristecemos. Por que isso aí? Cada um tem a sua caminhada. Eu não posso deter meus amigos. Eu não posso tomar a vida de ninguém. Eu não posso querer reter as vontades das pessoas. Quem sou eu? O que eu posso é vibrar pelos amigos. É dizer, vai em paz. Quando você precisar, está aqui. Olha, lembre que a amizade, ela não tem limites. A amizade não se mede. Eu sempre digo que sentimento não se mede. A tristeza, que é o sentimento que a gente está trabalhando aqui hoje, o amor, a alegria é imensurável, certo? Então, a gente tem que sempre ver e se empenhar. Uma coisa que me chamou a atenção quando nós estávamos estudando, a visão das crianças, certo? As crianças, elas têm muita coisa a nos passar, muita. Quem tem criança em casa, quem tem contato com crianças, sabem do que a gente está falando, elas nos passam demais. Né? Normalmente nós não encontramos crianças tristes, né? Normalmente nós não encontramos, é o normal, certo, gente? Nós não vamos aqui especificar que há situações e há situações, mas o normal é nós não encontrarmos crianças que ficam tristes quase 24 horas por dia. A criança cai, a criança joga, né, chora, briga na rua, chora, fica triste naquela hora, ó, mas em questão de segundo a criança está rindo. Então aprendamos com as crianças. Não foi à toa que Jesus falou, né, que a gente se assemelhe às crianças, a pureza das crianças, justamente pela simplicidade, a humildade das crianças, como o saudoso também Gonzaguinha, o filho do rei do Baião, grande Luiz Gonzaga, né, quando ele fala também da felicidade das crianças, porque as crianças têm um sorriso nos lábios, têm a sinceridade nos olhos, e nós sabemos que os nossos olhos são a porta da alma. Né? Nós conhecemos uma pessoa quando está triste, não é simplesmente quando ela está derramando lágrimas, não, pelo próprio olhar. Conhecemos também quando estão felizes, pelo próprio olhar. Então que a gente vai sempre trabalhando e observando. Uma das maiores tristezas, entre aspas, né, que é justamente no livro ele fala, é quando os entes queridos, eles vão ao cortejo fúnebre e deixam o corpo daquele ente querido ali enterrado, né, no cemitério. Mas é uma situação de tristeza, Nós vamos viver essa tristeza? Vamos. Eu já vivi, talvez eu venha viver, né? Ninguém sabe quem vai partir primeiro, se eu e meus outros entes queridos que estão encarnados, não é isso mesmo? É um momento triste, é inegável isso aí. Agora, é também inegável nós sabermos que ali que foi enterrado foi um corpo físico, certo? Um corpo material. E que nada mais ali está presente. A alma tornou-se espíritos redivivos. Desculpe-me. As almas vão se tornar espíritos redivivos. Estão livres. Né? Estão livres dos problemas materiais, dos problemas do corpo. Estão livres para continuarem servindo ao Cristo. Certo? Então nós espíritas, nós temos, eu não digo vantagem, porque não há vantagem em nada, mas há o poder da libertação pelo conhecimento. Não é? Nós temos este conhecimento de que os nossos entes queridos que já desencarnaram, eles estão vivos.
como normalmente nós falamos, Vivinhos da Silva, não é isso? O sentir a dor é natural, é muito natural. O sentir a dor da falta, a dor daquele ato, né, daquele cortejo, faz parte da vida, faz parte de sentir. O que a gente não pode é se aprofundar naquilo ali. E a gente, cada um tem o seu tempo para isso, certo? Cada um tem o seu tempo para isso. Olha, nós já temos as nossas próprias aflições. Cada ser humano tem as suas aflições. Se nós fizéssemos uma enquete antes da palestra, né, eu já até pensei em fazer isso, mas não vou fazer não. Se fizéssemos uma enquete uns 3 dias antes, quais as principais dúvidas sobre esse tema, né? Eu acho que iam aparecer dúvidas demais, né? Demais e muitos questionamentos, porque todos nós humanos, nós passamos por aflições. Quem não passa por aflições são os espíritos puros, são os espíritos que já estão em via da purificação, certo? Então nós temos a necessidade de passar pelas aflições. Então basta as nossas aflições, que para nós elas são excessivas, mas não são. Nós sabemos que elas não são excessivas, certo? Porque todas as aflições foram nós que as provocamos, e nada é nos colocado que nós não possamos levar para frente. O que nós não podemos é aumentar o teor das aflições. Aqui no livro, permitam-me mais uma vez ler, diz o seguinte: se o fardo das próprias aflições te parece excessivamente pesado, reflete nos irmãos desfalecentes da retaguarda, para quem uma simples frase reconfortante de tua boca é comparável ao facho estelar, nas trevas em que jornadeiam e prosseguem servindo, a esperar pelo tempo, que no instante oportuno a cada problema descortinará uma solução. Então, gente, para que tanta tristeza? Por que as tristezas aparecem? Nós estamos, essa semana nós conversamos com algumas pessoas e nós estamos vivendo um momento muito pesado. E esse pesado que eu digo, para nós é um fardo, entre aspas, né? Nós estamos passando por um momento agora no planeta Terra em que nós, que estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que já havia esta programação, né? Já havia esta programação pela passagem do planeta em ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração, e o próprio Cristo apiedou-se de nós, né, que poderia ainda ser pior do que o coronavírus. Então é um momento de tristeza, mas que seja um momento de tristeza, certo? Que nós não abracemos a tristeza, que possamos enxergar este momento que nós estamos a passar como um momento, como falei aqui, a passar como um momento em que vai se enfindar um dia, como findou-se há mais ou menos 102 anos, algo assim, né? Como findou-se há mais ou menos 102 anos. O que é que nos angustia? Porque até a presente data, até a presente hora, nós não temos, de fato, uma vacina para criar anticorpos para combater este vírus. Mas a vacina vai aparecer. Por quê? Porque você tem essa certeza, Eduardo, que Deus é Deus, certo? Então, neste momento em que nós estamos a passar por essas sensações em ver
milhares de pessoas desencarnando num estalo de dedo por um vírus. Não é isso mesmo? Quando a gente se entristece, quem é que não vai se entristecer pela dor do outro? E outra, muitas das vezes a gente pensa que é só no vizinho, mas pode chegar na nossa casa essa dor. Pode chegar na nossa casa sim, se chegou no vizinho, porque não pode chegar na minha. Então, esse momento, nós pedimos a todos nós, a mim e a vocês, que saibamos separar situações, que nós possamos fazer preces, intensificar o evangelho no lar, certo? Manter a mente equilibrada, lendo livros construtivos, pegando uma literatura espírita que é vasta, qualquer livro de Emmanuel, de André Luiz ou de qualquer outro autor, certo? Pega o evangelho, porque na hora que vai bater aquela tristeza, foi quando nós falamos aqui, que a gente parece que vai adivinhar que vai ter um pesadelo. Então, na hora que bater aquela tristeza, vamos pegar o evangelho, vamos ler em voz audível, em que eu possa escutar a minha voz, porque possa ser que haja algum desencarnado ao meu lado, ali chorando, né, preocupado, ou que desencarnou pela Covid e ainda não sabe da sua real situação, ou um próprio ente querido que sabe que alguém vai desencarnar. Então, quando nós lemos o Evangelho em voz audível, eles vão escutar. Se for um espírito equilibrado, é óbvio que a linguagem dos espíritos é o pensamento. Mas quando o espírito ele está desequilibrado, faz-se necessário que nós falemos para que eles escutem sem muita dificuldade. Então, eu não estou dizendo aqui na noite de hoje que a situação é fácil. Não é. Não está sendo fácil para ninguém. Para ninguém. O que nós queremos é que nós nos abracemos com o Evangelho e coloquemos-nos em prática dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Que lembremos de Jesus em Mateus capítulo 5, vós sois luzes. Então, quando a tristeza chegar, que nós transformemos essa tristeza em uma prece, que nós lembremos de que, enquanto nós estamos aqui conversando com vocês por essa live, alguém está, muitos estão passando para a pátria espiritual. Entenderam? Então, quando a gente começa a reclamar da nossa tristeza, que a gente lembre disso, que nós ainda estamos em pé, nós ainda temos força física. Pior quem está no leito de hospital, quem está sendo abatido por um câncer, por outra e qualquer doença, quem está sofrendo um infarto nesse momento, quem está com a Covid em uma situação dificílima nesse momento. Então, esse ciclo de energia que nós estamos envolvidos, ele deve ser renovado pela espiritualidade maior, é renovado a cada segundo. Agora, nós também temos que fazer a nossa parte. Nós temos que renovar esse ciclo também. Não desacreditando, que seria uma loucura. Seguimos alucinados em negar o que está acontecendo em relação ao coronavírus. Mas sim, aceitarmos é uma realidade. Está ceifando encarnações. Houve a programação, mas que a gente comece a vibrar positivamente, certo? Que a gente comece a ver luz no fim do túnel, que a gente deixe a tristeza ela se desfazer. Muitas das vezes, é como eu falei, ela nos toma de uma hora para outra, a tristeza vem de uma hora para outra assim. Por quê? Porque naquele momento nós estamos de guarda baixa, quer dizer, nós estamos despreparados. Nós estamos entregues às lamúrias.
entregue às lamentações, nós estamos entregues às nossas inconformidades, porque eu não posso fazer isso, porque eu não devo fazer aquilo. Chega, a gente tem que dar um basta na gente mesmo em relação a isso. É a gente lembrar do Cristo que passou por tudo, sem dever nada. Que espírito lindo, que coisa mais linda Jesus Cristo. Não é? Passou por todas dores físicas, gente. Né? Dores físicas, porque ele sentiu, porque ele estava na carne, ele estava encarnado. Só não ia ser, a gente não ia sentir igual a ele. Né? Obviamente a gente não ia aguentar o dedo midinho. Né? Mas pela pureza, pela altura de Jesus Cristo, ele sentiu, mas é um sentimento diferente, mas a dor ele sentiu. Sim, quando foi pregado na madeira, no formato de uma cruz, mas em nenhum momento ele se apegou à tristeza. Em nenhum momento ele se apegou à tristeza. Ele sabia de tudo o que ia acontecer. Como ele sabe, né, que nós estamos aqui agradecendo a ele, por ele ter vindo aqui há 2020 anos. Por ele ter nos mostrado a verdadeira lei, que é a lei do amor, a lei da justiça. Amai-vos uns aos outros, que possamos sempre nos ver como irmão de Jesus Cristo, como filho de Deus, que deixemos de nos colocar na cruz. Né? Jesus, ele foi pregado na cruz, ele foi pregado na cruz, então nós não devemos nos pregar na cruz, em sermos os coitadinhos, os piores, porque a minha doença é pior. Vamos deixar isso de lado, vamos encerrar, vamos matar dentro de nós essa facilidade que nós ainda temos de ter a autopiedade exagerada. Nós devemos nos perdoar, sim, porque é através do nosso auto-perdão que eu vou aprender a perdoar vocês. Agora, nós não devemos se pregar na cruz, não, de jeito algum, de dizer, meu Deus, por quê? Porque comigo, isso acontece comigo, olha, tá vendo, isso acontece comigo, fulano tem tudo, deixa fulano ser feliz, faça a sua parte, vamos fazer a minha, deixa eu fazer a minha para Eduardo ser feliz, não é isso mesmo? E para sermos felizes, nós temos que trabalhar em nome de Jesus, trabalhar em nome de Deus, né? Como nós estudamos no grupo de estudo ontem, também está tudo sendo via live, né? Graças a Deus, a tecnologia aí para o bem. Como nós estudamos, e no capítulo 48 do livro Opinião Espírita, Emmanuel fala direto, trabalhe, quer melhorar, trabalhe, quer sair da tristeza, trabalhe, quer ser feliz, trabalhe. Emmanuel diz direto no capítulo 48 do livro Opinião Espírita. Então, que nós nos trabalhemos, que nós, quando pensarmos que vamos entrar na tristeza, que a gente saia logo. Pula, chega, já fui triste, não quero ser mais. Amanhã ela vai bater de novo, venha a tristeza. Pode vir, já tem uma música, bye bye, vai embora. A gente tem que aprender a lidar com isso aí. Quem vos fala aqui levou uma surra. E vou continuar levando surra, aprendendo com a tristeza. Não nego a vocês, com a partida de minha mãe, eu não nego a vocês, que vai fazer 3 anos esse ano. Houve uma demora, houve um tempo, mas diferente. A tristeza, a saudade, só quem tem saudade é quem ama, não é isso mesmo? Mas não é aquela coisa de dizer, eu vou encontrar minha mãe. Vocês que já se separaram também de entes queridos, vocês vão se encontrar, porque é a lei de Deus, é a lei natural. Assim que desencarnarmos, nós vamos nos encontrar.
Então, que possamos viver a vida como Deus nos permite. Que possamos ver Deus através do próximo. Que possamos observar a natureza, olhando para ela, ver a chuva caindo, o sol que desperta, o galo que canta, o gato que mia, o cachorro que ladra. Que possamos, meus irmãos, nesse momento encerrar essa palestra dizendo obrigado, Jesus, muito obrigado por todos os sentimentos que eu já tive, que eu tenho, que eu vou ter a sentir. Muito obrigado, Jesus, pela ciência que o Senhor permite estar na terra, que conduz aos homens a encontrar uma substância que venha a excluir todos os males, as malécias, tudo que há de ruim sobre ela. Obrigado, Jesus, pelo dom da vida, pelo dom da fala, pelo dom de respirar, pelo dom de amar. Obrigado, Jesus, pelo rio, pelo mar, pelas estrelas, pelos animais, pela roupa que eu vivo, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, por o Senhor existir. Obrigado por ter vindo e me vestir, não materialmente, mas vestir o meu espírito com o teu amor que veio a construir esse planeta, essa luz que está entre nós. Obrigado, Jesus, pela instituição espírita Recanto dos Pássaros. Obrigado, Jesus, por todos os irmãos que existem em nossas vidas. Jesus, muito obrigado, Jesus. Obrigado a todos vocês. Próxima semana nós teremos a presença do nosso irmão Carlos Rego. Ele será o responsável pela palestra do dia 12 de agosto. Obrigado, Jesus.